Helena Duarte caminhava devagar pela Rua do Comércio, 2 sacolas de feira pesando em seus braços magros. Aos 53 anos, viúva há 6, ela aprendera a medir a vida em moedas contadas e sonhos adiados. Dentro das sacolas, arroz, feijão, 3 bananas maduras em promoção, 2 ovos, farinha e um pedaço pequeno de carne que o açougueiro vendeu mais barato porque estava perto de escurecer. Helena fez as contas mentalmente pela 3ª vez naquela manhã. Se economizasse no gás, se tomasse café só uma vez por dia, se não acontecesse nenhuma emergência, talvez, só talvez, o dinheiro durasse até o próximo pagamento da diária na casa da dona Marlete. A Praça Senador Pompeu ficava no caminho entre o mercado e sua casa. Era um quadrado de cimento rachado, com 4 palmeiras imperiais que já haviam conhecido dias melhores, um coreto abandonado e bancos de madeira onde os aposentados se reuniam para falar de política e do passado. Helena costumava atravessar a praça sem olhar muito. Hoje, porém, algo a fez parar. Debaixo da única sombra decente, próxima ao bebedouro público que não funcionava há anos, havia uma cadeira de rodas, e nela uma mulher idosa, completamente imóvel, como uma estátua esquecida por um escultor distraído. Helena sentiu um aperto no peito. Aquela imagem não era nova. Ela tinha passado por ali de manhã cedo, quando ia trabalhar na casa de Dona Marlete às 6h30. Lembrava-se vagamente de ter visto a cadeira, mas estava atrasada, preocupada com o ônibus. Agora eram quase 2 da tarde, 7h30. A mulher estava ali há pelo menos 7h30. Helena olhou ao redor. A praça não estava vazia. Havia um senhor lendo jornal num banco distante, 2 crianças brincando perto do coreto, um vendedor ambulante de picolé encostado na sua bicicleta adaptada. Todos ignoravam a mulher na cadeira como se ela fosse parte da paisagem, um objeto sem vida. Largando as sacolas no chão, Helena se aproximou. A cada passo mais detalhes surgiam, e cada um deles era como uma pequena punhalada. A idosa tinha cabelos brancos, longos, presos num coque desmanchado que já devia ter sido elegante. Sua pele, naturalmente clara, estava vermelha e brilhante de sol nos braços e no rosto. Os lábios rachados, as mãos, de dedos finos e unhas bem feitas, descansavam no colo, tremendo levemente. Usava uma blusa de linho bege, manchada de suor, e uma saia azul marinho. As roupas eram velhas, mas o tecido era bom, o tipo de roupa que dura décadas, porque foi cara quando comprada. "A senhora está bem?" perguntou Helena, já sabendo que a resposta seria não. A mulher levantou o rosto lentamente, como se o pescoço doesse. Seus olhos eram castanhos, fundos, cansados, mas mantinham uma clareza surpreendente. Quando falou, sua voz saiu fraca, mas com uma dicção perfeita, quase aristocrática. "Estou esperando minha filha voltar para me buscar." Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "A senhora está aqui desde manhã?" A idosa pareceu confusa. "Acho que sim. Ela disse que voltava rápido. Patrícia sempre cumpre o que promete." Helena se agachou ao lado da cadeira, suas próprias pernas já doendo do dia de trabalho. "Como a senhora se chama?" "Alzira. Alzira Monteiro." "Dona Alzira, a senhora tem água? Comida? Dinheiro?" Dona Alzira balançou a cabeça devagar para cada pergunta, como uma criança admitindo uma travessura. "Patrícia levou minha bolsa. Disse que ia guardar, que eu podia perder. E um telefone. A senhora tem o número dela?" Dona Alzira procurou no bolso da saia e tirou um pedaço de papel amassado, sujo, quase rasgado. Nele, escrito a caneta já desbotada, um número de celular. Helena pegou seu telefone, um aparelho simples de teclas que ela comprou usado há 3 anos, e discou. Chamou, chamou, chamou. Caixa postal. Desligou e tentou de novo. Mesma coisa. Um calor diferente começou a subir pelo peito de Helena. Não era o calor do sol. Era raiva,
Uma raiva antiga, conhecida, a mesma que sentia quando via injustiça nas ruas, nas casas onde trabalhava, na televisão. Mas dessa vez, a raiva vinha acompanhada de algo pior: a certeza. Aquela mulher não tinha sido esquecida, tinha sido abandonada. Helena olhou para Dona Alzira de novo, realmente olhou. Viu a postura ereta, mesmo depois de horas sentada sob o sol. Viu a educação com que agradeceu quando Helena ofereceu água comprada na vendinha da esquina, bebendo em pequenos goles controlados, mesmo que a sede fosse gritante. Viu as marcas no pulso, onde claramente houvera um relógio caro, agora ausente. Dona Alzira, onde a senhora mora? A confusão voltou ao rosto da idosa. Eu morava num lugar bonito, mas agora, não sei. Patrícia disse que tivemos que sair, que perdemos tudo. E onde a senhora estava morando antes de vir para a praça hoje? Silêncio. Dona Alzira olhou para as próprias mãos como se elas pudessem ter a resposta. Não lembro direito. Às vezes eu esqueço as coisas. Patrícia diz que estou ficando senil. Helena sentiu vontade de gritar. Em vez disso, respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Dona Alzira, a senhora vai para minha casa, pelo menos hoje, para sair desse sol, para comer alguma coisa. Amanhã a gente resolve o resto. A idosa arregalou os olhos. Mas eu dou trabalho, uso fralda, não consigo andar direito, não quero incomodar. A senhora já está incomodando, disse Helena, mas com um sorriso triste. Está incomodando meu coração. Então, vamos logo. O trajeto até a casa de Helena foi uma provação. A cadeira de rodas era velha, com uma roda empenada que fazia barulho a cada volta. As ruas de paralelepípedo chacoalhavam Dona Alzira sem piedade. 2 vezes, pessoas ofereceram ajuda. Uma vez, um homem jovem perguntou se estava tudo bem. Helena agradeceu, mas disse que dava conta. Ao chegar em frente à sua casa, um sobrado antigo pintado de verde água com porta de madeira descascada e janelas de veneziana, o primeiro problema apareceu: 3 degraus na entrada. Helena olhou para Dona Alzira. Dona Alzira olhou para os degraus. Você consegue ficar de pé se eu te apoiar? Consigo tentar. E tentaram. Com Helena segurando pela cintura, Dona Alzira se apoiou pesadamente, suas pernas finas tremendo com o esforço. Subindo degrau por degrau, entraram. Depois, Helena desceu correndo, dobrou a cadeira como pôde e arrastou até dentro. A casa tinha 2 cômodos pequenos, sala e cozinha conjugadas e um quarto nos fundos. Banheiro externo no quintal. As paredes tinham manchas de umidade, mas estavam limpas. Na parede, uma foto de casamento emoldurada, Helena jovem, de branco, ao lado de um homem moreno de sorriso largo. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma máquina de costura antiga no canto, coberta com um pano. Helena ajudou Dona Alzira a sentar numa cadeira de plástico da cozinha e começou a esquentar água em panelas. Não tinha chuveiro elétrico. O banho seria de caneca, mas seria quente. Enquanto a água fervia, Helena olhou de novo para a idosa. Reparou nos sapatos, couro legítimo, costura à mão, caros. Nas mãos, sem anéis, mas com marcas claras onde eles estiveram por décadas. No pulso, o rastro do relógio desaparecido. Dona Alzira, a senhora trabalhava com o quê? Antes de tudo isso? Pela primeira vez, um brilho genuíno apareceu nos olhos da idosa. Eu era engenheira civil. Formei em 1972, numa turma de 40 alunos, só 3 mulheres. Construí pontes, escolas, hospitais, tive uma empresa, Monteiro Engenharia. Helena parou de mexer a água. A senhora tinha uma empresa? Tinha. Depois passei para o nome da Patrícia. Quando meu marido adoeceu, ela disse que ia cuidar de tudo. E cuidou. O jeito como disse cuidou fez Helena perceber que havia muito mais nessa história. Muito mais dor. Muito mais verdade escondida. Naquela noite,
depois do banho improvisado, depois do jantar simples de arroz, ovo frito e farinha, depois de arrumar Dona Alzira no único colchão decente que tinha, Helena ficou acordada na sala, sentada no sofá velho, olhando para o teto. Sabia que tinha acabado de fazer algo perigoso, algo que podia complicar sua vida já complicada. Mas também sabia, com uma certeza que vinha de algum lugar profundo e antigo dentro dela, que não tinha escolha. Porque, às vezes, salvar alguém é a única coisa que ainda faz sentido num mundo que parou de fazer sentido faz tempo. Capítulo 2. A verdade tem endereço. Helena acordou com o corpo doendo. Havia dormido sentada no sofá, a cabeça apoiada no braço, as pernas encolhidas. A luz da manhã entrava pela janela da sala, anunciando mais um dia de calor inclemente. Mas antes do calor, antes do trabalho, antes de qualquer coisa, ela precisava de respostas. No quarto dos fundos, Dona Alzira ainda dormia, a respiração lenta e irregular. Helena observou a cena por um momento. A idosa parecia menor, mais frágil na luz do dia, enrolada no lençol limpo como uma criança. Mas havia dignidade ali também, mesmo no sono. Uma dignidade que ninguém tinha conseguido tirar completamente. Helena tomou banho rapidamente no banheiro do quintal. Água fria, sabão em barra, toalha fina, vestiu sua melhor roupa, uma calça jeans escura e uma blusa branca de algodão, e foi trabalhar. Hoje era dia de faxina na casa de Dona Marlete Sampaio, a mulher mais rica da cidade, dona de farmácias, de um posto de gasolina, de metade dos imóveis comerciais do centro. A casa de Dona Marlete ficava no bairro Nobre, o Alto do Cruzeiro, onde as ruas eram asfaltadas, os muros altos e os portões eletrônicos. Helena chegou às 7 em ponto, como sempre. Dona Marlete nem a cumprimentou, como sempre. Apenas acenou vagamente da mesa do café da manhã, olhos grudados no celular. Helena começou a limpeza pela cozinha, depois os quartos, depois as salas. Mas sua cabeça estava longe. Pensava em Dona Alzira, pensava na filha, Patrícia, pensava na empresa. Monteiro Engenharia em Filha. Às 10 da manhã, quando Dona Marlete saiu para o salão de beleza, Helena tomou coragem. Entrou no escritório, um cômodo enorme com estante de mogno, mesa de vidro e um computador último modelo, e ligou a máquina. Suas mãos tremiam. Ela não era boa com tecnologia, mas sabia o básico. Abriu o navegador, digitou Monteiro Engenharia. O primeiro resultado foi o site oficial. Helena clicou. A página carregou lentamente, cheia de fotos de obras, prédios espelhados, pontes, viadutos. No topo, o logotipo Monteiro Engenharia em Filha, construindo o futuro desde 1978. E logo abaixo, na aba Sobre Nós, uma foto. Helena sentiu o sangue gelar. Era Patrícia Monteiro. Cabelos loiros, óculos de grife, sorriso profissional. E embaixo da foto, Patrícia Monteiro, diretora executiva. Helena continuou lendo. A empresa era descrita como uma das mais sólidas da região. Obras recentes incluíam um hospital particular, um shopping center, 2 condomínios de luxo, prêmios, reconhecimentos, receita anual na casa dos milhões. Clicou na aba Documentos Corporativos. Achou um PDF do contrato social. Abriu, foi direto ao campo Proprietária e Sócia Majoritária. Nome Alzira Monteiro. CPF, número completo. Helena leu de novo. E de novo. Não estava entendendo errado. Legalmente, oficialmente, a dona da Monteiro Engenharia ainda era Dona Alzira, não Patrícia. A filha era apenas diretora executiva, administradora, mas não dona. Helena imprimiu tudo o que conseguiu. Contrato social, balanços financeiros, notícias em jornais locais sobre prêmios recebidos. Dobrou os papéis, guardou na bolsa e saiu do escritório como se tivesse roubado diamantes. Quando Dona Marlete voltou às 2 da tarde, Helena estava terminando de passar roupa, suando, o coração ainda acelerado.
Já acabou, Helena? Perguntou a patroa, examinando as unhas recém-feitas. Sim, dona Marlete, tá tudo pronto. Ótimo! Sexta você vem de novo, né? Venho sim, senhora. Helena pegou os R$ 50 do dia, agradeceu e saiu. O dinheiro foi direto para o bolso. Os papéis impressos queimavam dentro da bolsa. Em casa, encontrou Dona Alzira acordada, sentada na cadeira de rodas na sala, olhando pela janela. Helena trancou a porta, puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Dona Alzira, eu preciso te mostrar uma coisa. Abriu a bolsa e tirou os papéis. Devagar, explicou o que tinha encontrado. Mostrou o site, os documentos, os números, falou da empresa milionária, das obras recentes, dos prêmios. Dona Alzira ouviu tudo em silêncio. Quando Helena terminou, havia lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado da idosa. Eu sabia que Patrícia mentia, disse Dona Alzira, a voz quebrada. Mas eu não sabia que era assim, tão grande, tão cruel. O que aconteceu, Dona Alzira? Como chegou até aqui? E então, aos poucos, a história saiu. Dona Alzira tinha fundado a empresa em 1978, recém-formada, com um empréstimo do pai. Cresceu devagar, construindo reputação obra por obra. Casou-se com Geraldo, um advogado, tiveram uma filha, Patrícia. A empresa prosperou. Viraram ricos, não milionários, mas confortáveis. Quando Patrícia se formou em administração, Dona Alzira ofereceu um cargo na empresa. Era 2005. Patrícia tinha 25 anos. Era inteligente, ambiciosa. Assumiu a parte administrativa. Dona Alzira cuidava da engenharia. Tudo ia bem até 2018. Geraldo teve um AVC. Ficou debilitado, precisando de cuidados constantes. Dona Alzira, então, com 72 anos, começou a se afastar da empresa para cuidar do marido. Patrícia disse que eu podia confiar nela, continuou Dona Alzira, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Disse que ia cuidar de tudo enquanto eu cuidava do pai dela. E eu confiei. Geraldo morreu em 2020, durante a pandemia. Dona Alzira ficou sozinha, devastada. Foi quando Patrícia começou a mudar. Primeiro disse que a empresa estava com problemas, que a pandemia tinha afetado os contratos, que precisavam economizar. Venderam a casa grande, se mudaram para uma menor. Depois, para um apartamento. Depois, para um lugar que Dona Alzira descrevia como apertado, com cheiro ruim. Ela dizia que era temporário, que logo as coisas melhorariam. Mas as coisas só pioraram. Patrícia começou a controlar tudo. Dinheiro, documentos, até os remédios de Dona Alzira. Dizia que a mãe estava esquecendo coisas, que estava confusa, que precisava de supervisão. Levou meus documentos. Disse que era para guardar num lugar seguro. Levou meu celular. Disse que eu não sabia usar mesmo. Levou minhas joias, meu relógio. Disse que íamos vender para pagar contas. Helena sentia a raiva crescer a cada frase. E a cadeira de rodas? Eu tenho artrose nos joelhos. Dói para andar. Sempre tive, mas controlava com remédio. Patrícia disse que remédio era caro demais. Me deu a cadeira. Disse que era melhor assim. E ontem? Como foi parar na praça? Dona Alzira fechou os olhos, como se a lembrança doesse fisicamente. Ela me levou de carro. Disse que íamos resolver uns papéis no cartório. Parou na praça, disse que ia estacionar e voltava. Nunca voltou. Helena não conseguiu segurar a voz. Ela te abandonou, de propósito, para morrer. Dona Alzira assentiu, devagar. E acho que sim, acho que eu virei um problema grande demais, cara demais, inconveniente demais. Ficaram em silêncio. Lá fora, o som da cidade, buzinas, vozes, uma música de rádio na casa vizinha. Dentro, apenas o tic-tac do relógio de parede. Finalmente, Helena falou. A gente vai atrás dela. A gente vai atrás da sua empresa. A gente vai buscar justiça. Dona Alzira olhou para Helena como se estivesse vendo um milagre. Por quê?
Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Helena pensou na pergunta. Pensou no marido morto. Pensou na vida de contar moedas. Pensou na solidão, no cansaço, no vazio. E percebeu que não tinha uma resposta bonita ou nobre. Porque eu também já fui esquecida, disse simplesmente. E ninguém me buscou. Então talvez eu esteja buscando a gente duas. Dona Alzira pegou a mão de Helena, apertou com força surpreendente. Obrigada. Na segunda-feira, Helena faltou o trabalho na casa de outra patroa e levou Dona Alzira até o endereço da Monteiro Engenharia, em Filha. Era um prédio comercial de 3 andares no centro, fachada de vidro, placa dourada na porta. Entraram, Helena empurrando a cadeira, Dona Alzira sentada ereta, nervosa, e pediram para falar com Patrícia Monteiro. A recepcionista, uma moça jovem de maquiagem impecável, olhou para elas como se fossem pedintes. A doutora Patrícia está em reunião. Vocês têm agendamento? Não, disse Helena, firme. Mas ela vai querer nos receber. Diga que a mãe dela está aqui. A moça hesitou, pegou o telefone, falou baixo, desligou. Ela vem já. 5 minutos depois, Patrícia Monteiro surgiu. Tinha uns 50 anos, cabelos loiros presos, terninho cinza, salto alto, bonita, profissional, e com uma expressão de absoluto desprezo. Mãe, disse, sem calor. Que surpresa! Dona Alzira tentou falar, mas a voz falhou. Helena deu um passo à frente. Nós precisamos conversar sobre a empresa, sobre o abandono, sobre tudo. Patrícia olhou para Helena como quem olha para um inseto. E você é alguém que se importa. Patrícia deu uma risada curta, sem humor. Claro, e quanto você quer? Helena piscou. Como? Dinheiro. Quanto você quer para largar minha mãe e sumir? O silêncio foi cortante. Até a recepcionista parou de fingir que não estava ouvindo. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não raiva. Certeza. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que você devolva o que roubou e que pague pelo que fez. Patrícia deu um passo ameaçador. Sai daqui antes que eu chame a polícia e leva essa senhora com você. Ela não é mais problema meu. Ela é sua mãe. Ela é um peso. Dona Alzira começou a chorar, silenciosamente. Helena virou a cadeira e saiu. Mas antes de passar pela porta, olhou para trás. A gente volta. Com advogado. Patrícia sorriu. Pode tentar. Na rua, Helena tremeu tanto que quase não conseguia empurrar a cadeira. Mas não de medo, de propósito. Capítulo 3. A Guerra Invisível. Helena acordou no dia seguinte com uma certeza queimando no peito. Precisava de ajuda. Dona Alzira tinha direitos, tinha documentos, tinha provas, mas Helena não tinha conhecimento jurídico, não tinha dinheiro para pagar advogado e não tinha a menor ideia de por onde começar. Sentada à mesa da cozinha, tomando café preto e aguado, ela pensou nas opções. Conhecia pouca gente. Trabalhava sozinha, vivia sozinha, não tinha família próxima, mas havia uma pessoa, uma única pessoa que talvez pudesse ajudar. Dr. Edmundo Pires. Edmundo era advogado na cidade havia 30 anos. Tinha escritório na rua São José, acima de uma loja de tecidos, num prédio velho de 2 andares. Helena o conhecia porque limpava o escritório dele uma vez por semana há 4 anos. Ele pagava pouco, mas pagava em dia, e sempre oferecia um cafezinho quando ela terminava. Era um homem pequeno, magro, de uns 60 anos, cabelos grisalhos despenteados, óculos grossos, honesto. Pelo menos era a impressão que Helena tinha, e naquele momento, impressão era tudo que ela podia confiar. Às 9 da manhã, Helena levou Dona Alzira, empurrando a cadeira pelas ruas de paralelepípedo, subindo e descendo calçadas esburacadas, até o escritório do Dr. Edmundo. A sala de espera era minúscula, com 3 cadeiras de plástico, uma mesa velha e pilhas de processos empilhados no chão.
A secretária, Dona Geralda, uma senhora de óculos de leitura pendurados no pescoço, ergueu os olhos quando elas entraram. Bom dia, Helena. Hoje não é dia de limpeza. Eu sei, Dona Geralda, mas eu preciso falar com o doutor. É urgente. Dona Geralda olhou para Dona Alzira, depois para Helena e captou algo na expressão da diarista. Levantou-se sem dizer nada e entrou na sala ao lado. Voltou 1 minuto depois. Pode entrar. Dr. Edmundo estava atrás de sua mesa caótica, cercado de livros jurídicos, papéis, canetas sem tampa. Levantou-se quando viu Helena empurrando a cadeira de Dona Alzira. Helena, minha filha, o que aconteceu? Helena respirou fundo e contou tudo. Desde o momento em que viu Dona Alzira abandonada na praça, até a reunião desastrosa no escritório de Patrícia. Falou rápido, tropeçando nas palavras, mas sem omitir nada. Quando terminou, tirou da bolsa os papéis impressos, o contrato social, os balanços, as notícias. Dr. Edmundo pegou os documentos e leu em silêncio. Suas sobrancelhas se ergueram. Ele olhou para Dona Alzira. A senhora é Alzira Monteiro? A engenheira? Dona Alzira assentiu, tímida. Eu conheci seu marido, Geraldo Monteiro. Bom homem, advogado competente. O senhor conheceu Geraldo? Perguntou Dona Alzira, surpresa. Trabalhamos num caso juntos há muitos anos. Ele me ajudou quando eu estava começando. Dr. Edmundo voltou a olhar para os papéis. Depois tirou os óculos, limpou as lentes com a gravata e colocou de volta. Isso aqui é sério. Muito sério. Estamos falando de apropriação indébita, abandono de incapaz, falsidade ideológica, possivelmente até estelionato. Então o senhor pode ajudar? Perguntou Helena quase suplicando. Dr. Edmundo olhou para as duas mulheres à sua frente. Uma diarista esgotada e uma idosa em cadeira de rodas. Contra uma empresária rica, poderosa, sem escrúpulos. Posso, mas não será fácil e não será barato. Eu vou precisar de perícias, de documentos oficiais, talvez até de investigador particular. Tudo isso custa. Helena sentiu o coração afundar. Quanto? Alguns milhares de reais, talvez mais. Helena baixou os olhos. Tinha R$ 120 guardados num pote de plástico em casa. Economias de meses. Era tudo. Doutor. Edmundo percebeu o silêncio. Mas, continuou ele com um sorriso triste, Geraldo me ajudou quando eu não tinha nada. Então vou ajudar a viúva dele também. Vamos começar devagar, sem adiantamento. Depois a gente vê. Helena sentiu os olhos arderem. Obrigada, doutor. Dona Alzira só conseguiu sussurrar. Obrigada. Nas semanas seguintes, a vida de Helena virou uma guerra silenciosa. De dia, trabalhava nas casas das patroas. De noite, cuidava de Dona Alzira e estudava os documentos que doutor Edmundo ia conseguindo. O advogado trabalhou rápido. Solicitou documentos oficiais, certidões de registro da empresa, extratos bancários, procurações. Cada papel revelava uma nova camada de engano. Descobriram que Patrícia tinha feito Dona Alzira assinar várias procurações ao longo dos anos, dando à filha poder total sobre contas bancárias, imóveis e movimentações financeiras. Descobriram que houve uma tentativa de alterar o contrato social da empresa em 2022, transferindo a propriedade para Patrícia, mas o pedido tinha sido negado por falta de documentação adequada. E descobriram algo ainda pior. Uma certidão de óbito forjada. Dr. Edmundo trouxe o documento numa tarde de quinta-feira, colocou em cima da mesa da cozinha de Helena, onde Dona Alzira estava sentada, descascando batatas. Olhem isso! Era uma certidão de óbito em nome de Alzira Monteiro. Data de falecimento, 12 de agosto de 2023. Causa, insuficiência cardíaca. Local, Hospital Municipal. Dona Alzira olhou para o próprio nome no papel, para a data, para a palavra óbito. Eu morri? Perguntou incrédula. Oficialmente sim, respondeu o Dr. Edmundo.
Essa certidão foi registrada em cartório. Com ela, Patrícia pode ter tentado assumir a herança, a empresa, tudo. O problema é que você está viva, e isso vai ser nossa maior arma. Helena sentiu uma mistura de horror e esperança. Como ela conseguiu fazer isso? Médico corrupto, funcionário de cartório corrupto, dinheiro... Não é tão difícil quanto parece, infelizmente. E agora? Agora a gente vai ao Ministério Público e depois à Justiça. Com isso aqui temos um caso criminal sólido. Mas enquanto o Dr. Edmundo preparava a denúncia, Helena começou a sentir os efeitos da guerra. Dona Marlete, sua patroa mais antiga, a demitiu sem explicação. Apenas disse que não precisava mais dos serviços. Helena sabia que era mentira. Marlete era amiga de Patrícia. Frequentavam o mesmo clube, o mesmo salão de beleza. Depois, Dona Lenira, outra patroa, cancelou as diárias. Depois, Dona Carminha. Em 2 semanas, Helena perdeu 4 fontes de renda. Sobrou apenas uma, Dona Rosângela, uma senhora aposentada que morava sozinha e tinha pena de Helena. O dinheiro evaporou. Helena começou a atrasar o aluguel. Comia 1 vez por dia para garantir que Dona Alzira comesse 2. Emagreceu 5 quilos. E então vieram as ameaças. A primeira foi um bilhete enfiado por baixo da porta. Letras recortadas de revista, como em filme policial. Larga a velha ou vai se arrepender. Helena rasgou o bilhete e jogou no lixo. Não contou para Dona Alzira. A segunda foi um telefonema, voz masculina distorcida. Você não sabe com quem está mexendo. Para enquanto é tempo. Helena desligou, mas a mão tremia. A terceira foi a pior. Helena voltava do mercado à noite, sozinha, quando 2 homens a cercaram numa rua escura. A gente só quer dar um recado, disse um deles, grande, tatuado. Larga a idosa. Esquece essa história. Senão... Ele não terminou a frase. Apenas apontou para a bolsa de Helena. Dentro, as sacolas de compras, arroz, feijão, ovos. Seria uma pena se você não pudesse mais trabalhar. Se machucasse a mão, por exemplo. Helena sentiu o terror subir pela espinha, mas também sentiu raiva. Raiva suficiente para olhar o homem nos olhos e dizer: faz o que você tiver que fazer, eu não largo ela. Os homens riram, mas foram embora. Quando Helena chegou em casa, as pernas mal a sustentavam. Dona Alzira estava sentada na sala, esperando. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a idosa, preocupada. Não, mentiu Helena. Tá tudo bem. Mas não estava. Naquela noite, Helena não dormiu. Ficou sentada no sofá, uma faca de cozinha ao lado, ouvindo cada barulho da rua. No dia seguinte, doutor Edmundo entrou com a denúncia no Ministério Público. O promotor designado, Dr. Hélio Brandão, marcou uma reunião. Foi numa sala fria, oficial, com mesa de fórmica e cadeiras de ferro. O promotor era jovem, sério, de óculos. Ouviu tudo, leu os documentos e finalmente falou: isso é grave. Vou abrir investigação criminal, mas preciso que a senhora... Olhou para Dona Alzira. Passe por uma avaliação médica, para provar que não está incapacitada mentalmente, que pode testemunhar. Dona Alzira concordou. A avaliação aconteceu 1 semana depois. Um psiquiatra forense, Dr. Márcio, examinou Dona Alzira por 2 horas. Fez perguntas, testes de memória, de lógica. No final, escreveu o laudo. Paciente lúcida, orientada, com memória preservada. Não apresenta sinais de demência, senilidade ou incapacidade mental. Apta a testemunhar. Com o laudo, o Ministério Público pediu a prisão preventiva de Patrícia Monteiro. Helena estava na cozinha, preparando o almoço, quando o doutor Edmundo ligou. Ela fugiu. Helena sentou na cadeira, as pernas fracas. Fugiu? Quando soube do pedido de prisão, pegou um voo para Buenos Aires, mas a Interpol já foi acionada. Ela não vai longe. E a empresa? Foi bloqueada judicialmente. Contas congeladas. Ninguém entra, ninguém sai. Até o processo terminar.
Helena desligou e foi até a sala, onde Dona Alzira bordava um pano de prato, hobby que tinha retomado nas últimas semanas. Patrícia fugiu, disse Helena. Dona Alzira parou de bordar, olhou pela janela. Ela sempre foi covarde, desde criança, e voltou a costurar, como se estivesse falando do tempo. 3 semanas depois, Patrícia Monteiro foi presa em um hotel em Montevidéu. Extraditada, trazida de volta ao Brasil. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Capítulo 4. O recomeço tem endereço. O dia do julgamento amanheceu cinza, nublado, com ameaça de chuva. Helena acordou cedo com o estômago embrulhado. Dona Alzira já estava acordada, sentada na cadeira de rodas, vestindo a melhor roupa que Helena tinha conseguido comprar numa loja de segunda mão. Uma saia azul marinho e uma blusa branca engomada. "Você está pronta?" perguntou Helena, ajeitando o próprio cabelo preso num coque simples. "Acho que sim", respondeu Dona Alzira, mas sua voz tremia. Dr. Edmundo as buscou de carro. Um Fusca 78 verde, barulhento, mas funcional. O fórum ficava no centro da cidade. Um prédio antigo de 3 andares, com escadaria de mármore e corredores que cheiravam a processo velho. Entraram na sala de audiências às 9 em ponto. Era um espaço solene, brasão da República na parede, mesa do juiz elevada, bancos de madeira para o público. Já havia gente esperando, jornalistas, curiosos, funcionários da Monteiro Engenharia convocados como testemunhas. E Patrícia. Ela estava sentada ao lado de 2 advogados de terno caro, cabelos loiros impecáveis, postura ereta. Quando Dona Alzira entrou, Patrícia olhou para a mãe por um segundo, apenas um segundo, e depois desviou os olhos. Helena sentiu vontade de atravessar a sala e gritar, mas se controlou. O juiz entrou, todos se levantaram. O processo começou. Durante 6 horas, testemunhas foram chamadas, documentos foram apresentados, perícias, laudos, certidões. A promotoria, liderada pelo doutor Hélio Brandão, foi metódica, precisa, demolidora. Mostraram a certidão de óbito falsa. Mostraram as procurações forjadas, mostraram os desvios de dinheiro, milhões transferidos das contas da empresa para contas pessoais de Patrícia. Mostraram mensagens de celular entre Patrícia e um médico, negociando o laudo falso que declararia Dona Alzira incapaz. Um funcionário da empresa testemunhou. A senhora Patrícia dizia que a mãe tinha morrido, que era segredo de família, que ninguém podia falar sobre isso. Uma vizinha do último endereço onde Dona Alzira morou testemunhou. Eu via a senhora Alzira às vezes, magra, pálida, sozinha. Perguntei uma vez se estava tudo bem. Ela disse que sim, mas chorava. A defesa de Patrícia tentou argumentar que Dona Alzira estava senil, que não conseguia administrar a empresa, que Patrícia tinha apenas assumido responsabilidades necessárias. Mas o laudo psiquiátrico destruiu essa versão. Finalmente, Dona Alzira foi chamada a depor. Helena a ajudou a posicionar a cadeira de rodas na frente do juiz. Dona Alzira levantou a mão direita, jurou dizer a verdade e começou a falar. Sua voz era fraca no início, mas foi ganhando força. Ela contou tudo. A empresa que construiu, o casamento feliz, a filha em quem confiou. Contou a doença do marido, a morte, a solidão. Contou como Patrícia começou a mudar, a controlar, a roubar. Ela tirou minha vida, disse Dona Alzira, olhando diretamente para Patrícia. Tirou meu trabalho, meu dinheiro, minha dignidade. Me abandonou numa praça para morrer como um cachorro. Patrícia não olhou de volta. Manteve os olhos fixos na mesa. Mas ela não conseguiu tirar uma coisa. Continuou Dona Alzira, a voz agora firme. Não conseguiu tirar minha vontade de viver e não conseguiu tirar a bondade de uma estranha que me salvou. Olhou para Helena. Helena sentiu lágrimas descerem. O juiz pediu silêncio. Fez algumas perguntas.
Depois dispensou Dona Alzira. Ao meio-dia, o julgamento foi encerrado. O juiz disse que daria a sentença em 10 dias. Helena, Dona Alzira e Dr. Edmundo saíram do fórum exaustos. Sentaram num banco na praça em frente, ironicamente, a mesma praça Senador Pompeu, onde tudo havia começado. "E agora?" perguntou Helena. "Agora esperamos", respondeu o Dr. Edmundo. "Mas estou confiante. Temos provas, testemunhas, justiça." Dona Alzira não disse nada. Apenas olhou para a praça, para a árvore onde havia sido abandonada e respirou fundo. 10 dias depois, a sentença saiu. Patrícia Monteiro foi condenada a 12 anos de prisão por apropriação indébita, falsidade ideológica, abandono de incapaz e estelionato. Mas foi obrigada a devolver todos os bens apropriados e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2 milhões. A Monteiro Engenharia em Filha foi devolvida legalmente a Dona Alzira. Quando o doutor Edmundo leu a sentença em voz alta na sala de Helena, Dona Alzira começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. "Acabou", disse ela. "Acabou mesmo." Helena a abraçou. Mas acabar o processo não significava acabar os desafios. Dona Alzira tinha a empresa de volta, mas não tinha condições de administrá-la. Estava com 78 anos, debilitada, sem experiência administrativa recente. A empresa estava desorganizada, com dívidas, funcionários desmotivados. Foi Helena quem sugeriu: "Vende." Dona Alzira olhou para ela surpresa. "Vender? Vende a empresa, pega o dinheiro, usa para viver bem e para fazer algo bom." Dona Alzira pensou por dias. Finalmente concordou. A Monteiro Engenharia em Filha foi vendida para um grupo de investidores por R$ 8 milhões. Após pagar dívidas, impostos e honorários, sobraram 6 milhões. Dona Alzira dividiu o dinheiro em 3 partes. 1/3 para ela mesma. Comprou uma casa pequena, confortável, adaptada para cadeira de rodas, no bairro onde Helena morava. Comprou roupas, remédios, conforto. 1/3 para Helena. Insistiu, mesmo com Helena recusando dezenas de vezes. No final, Helena aceitou. Usou parte do dinheiro para reformar a própria casa, parte para guardar, parte para investir. E 1/3 para criar algo novo. Foi assim que nasceu o Instituto Helena Duarte. Um espaço de acolhimento para idosos abandonados, negligenciados, esquecidos. Um lugar com quartos dignos, cuidadores treinados, atividades, médicos, psicólogos. Um lugar onde nenhum idoso seria deixado numa praça para morrer. O Instituto foi inaugurado 2 anos depois da sentença, num prédio reformado na Rua das Flores. Tinha capacidade para 20 pessoas. A lista de espera tinha 50. Na inauguração, Helena fez um discurso curto. Não gostava de falar em público, mas Dr. Edmundo insistiu. "Quando encontrei Dona Alzira", disse Helena, voz tremendo, olhando para a pequena multidão de convidados, jornalistas, autoridades, "eu achei que estava salvando ela. Mas a verdade é que ela me salvou também. Me salvou do vazio, da invisibilidade, da sensação de que minha vida não importava. Esse instituto não é sobre caridade, é sobre dignidade, é sobre lembrar que toda vida importa. Sempre." Aplausos. Dona Alzira, sentada na primeira fileira, chorava de novo. 5 anos depois da sentença, a vida tinha se transformado completamente. Dona Alzira morava sozinha, mas não solitária. Helena a visitava todos os dias. Tomavam café juntas, conversavam, riam. Tinham virado família de verdade, a família que escolheram. Helena havia largado o trabalho de diarista. Agora administrava o instituto. Não era fácil, mas era significativo. Cada idoso que chegava era um novo propósito. E Patrícia? Patrícia cumpriu metade da pena e foi solta em liberdade condicional. Saiu da prisão magra, grisalha, envelhecida. Tentou contato com Dona Alzira uma vez,
através de uma carta. Dona Alzira leu a carta sozinha, na varanda de casa, numa tarde de domingo. A carta pedia perdão, explicava arrependimento, implorava por uma chance. Dona Alzira dobrou a carta, guardou numa gaveta e nunca respondeu. Não por vingança, mas porque algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. E está tudo bem. Numa tarde de novembro, exatamente 7 anos depois daquele dia na praça, Helena e Dona Alzira voltaram à Praça Senador Pompeu. Sentaram no banco embaixo da árvore. A mesma árvore onde Dona Alzira havia sido abandonada. "Você se lembra?" perguntou Helena. "Eu lembro", respondeu Dona Alzira. "Lembro do sol, da sede, do medo e de você." Helena sorriu. "Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse parado, se eu tivesse passado reto como todo mundo." Dona Alzira pegou a mão de Helena. "Mas você parou, e isso mudou tudo." Ficaram ali, em silêncio, observando a praça. Crianças brincavam, vendedores ambulantes passavam, a vida continuava, indiferente como sempre. Mas para 2 mulheres naquela praça, o mundo tinha parado e recomeçado. Porque salvar alguém não é apenas sobre tirar uma pessoa do perigo. É sobre devolver a ela o direito de existir. E às vezes, sem perceber, ao salvar alguém, a gente se salva também. Fim. Inscreva-se no canal e comente de qual cidade você está assistindo.